Voltei de Portugal depois de 12 anos trabalhando como enfermeira, ansiosa para finalmente abraçar minha filha Beatriz e conhecer pessoalmente meu neto de 5 anos, Miguel, no apartamento em Ipanema que comprei para ela. Havia avisado que chegaria no voo da noite, mas acabei chegando mais cedo. Quando entrei no apartamento, ouvi a voz do meu genro cortando o silêncio. "Você é burra demais até para limpar direito. Quer apanhar de novo hoje?" Congelei. Através da porta entreaberta da cozinha, vi Beatriz de joelhos no chão, esfregando o vômito do piso de porcelanato com as mãos tremendo. Minha filha de 32 anos parecia ter 50. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Meu nome é Carmen Oliveira. Tenho 58 anos, e esta é a história de como descobri que proteger quem amamos às vezes significa lutar contra a própria pessoa que queremos salvar. 12 anos em Portugal tinham valido cada hora extra no Hospital de São João, no Porto. Trabalhei em 3 turnos, vivi num quarto alugado minúsculo, tudo para juntar dinheiro suficiente para garantir que Beatriz e Miguel tivessem segurança. O apartamento de 3 quartos em Ipanema, perto da Praça Nossa Senhora da Paz, custou cada centavo que economizei. Meu presente para minha filha, um lugar onde ela estaria sempre protegida. Nas últimas semanas, Beatriz e eu tínhamos combinado tudo. Eu chegaria no voo da TAP, que aterrissava às 22 horas. Ela me buscaria no aeroporto com Miguel, seria a nossa grande reunião depois de tanto tempo. Mas o destino tinha outros planos. No aeroporto de Lisboa, consegui um voo mais cedo, conexão via São Paulo que me colocaria no Rio às 17 horas, 5 horas antes do esperado. Pensei em ligar para Beatriz, mas decidi fazer surpresa. Chegar mais cedo, estar lá quando ela voltasse da escola com Miguel, ver a alegria no rosto dela. As ruas do Rio pareciam iguais e completamente diferentes ao mesmo tempo. O Cristo Redentor ainda vigiava a cidade do Alto do Corcovado. A praia de Ipanema continuava linda, mas algo na energia da cidade tinha mudado. Ou talvez eu que tivesse mudado depois de tanto tempo longe. O táxi parou em frente ao prédio na rua Visconde de Pirajá às 17 horas e 15 minutos. Arquitetura modernista, portaria 24 horas, elevador panorâmico com vista para o Morro Dois Irmãos. Exatamente o tipo de lugar seguro que eu sempre quis para minha família. Minha entrada já estava previamente autorizada por Beatriz. "Dona Carmen, a senhora chegou mais cedo. A dona Beatriz não comentou que já estava no Brasil", disse o porteiro. "É surpresa", sorri, coração acelerado de empolgação. "Consegui voo mais cedo." Subi no elevador, malas pesadas, mas coração leve. Ia ver minha filha. Ia abraçar meu neto. Cheguei na porta do apartamento 704. Coloquei a mala no chão silenciosamente e digitei minha senha na fechadura eletrônica. 1507. Aniversário de Beatriz. A trava abriu com um clique suave. Empurrei a porta devagar, sorrindo enquanto me preparava para gritar: "Surpresa!" Mas a palavra morreu na minha garganta quando ouvi a voz de um homem vindo da cozinha. "Você é burra demais até para limpar direito. Quer apanhar de novo hoje?" Meu sangue congelou nas veias. Através do corredor, vi Beatriz de joelhos no chão da cozinha, esfregando o vômito do porcelanato. Ela vestia uma camiseta velha e desbotada, cabelos presos num rabo de cavalo descuidado. Minha filha, que sempre foi tão vaidosa, que adorava se arrumar, parecia uma sombra de si mesma. Rodrigo, meu genro, estava em pé sobre ela, segurando uma garrafa de cerveja. "Eu já disse que vou limpar", Beatriz sussurrou, voz tremendo. "Só preciso de mais 1 minuto." "Você sempre precisa de mais 1 minuto", ele cuspiu. "Inútil. Se minha mãe soubesse como você é incompetente..." Fiquei paralisada no corredor. Eles não tinham me ouvido entrar. A porta era silenciosa e o apartamento tinha carpete na entrada. De repente, a postura de Rodrigo mudou completamente. Ele tinha visto o reflexo de alguém no vidro do micro-ondas. Seu rosto transformou-se da raiva cruel para um sorriso radiante enquanto ele se virava em minha direção. "Dona Carmen, você chegou cedo", ele exclamou com falso entusiasmo, correndo em minha direção.
Que surpresa maravilhosa! Beatriz estava justamente fazendo uma limpeza caprichada para o seu retorno. Sabe como ela é, sempre querendo que tudo esteja perfeito para você. Beatriz levantou-se rapidamente, limpando as mãos na calça jeans suja. Seus movimentos eram frenéticos, desesperados. Ela jogou o pano de chão atrás da lixeira, tentando esconder. Mãe, ela disse, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Você não disse que ia pegar voo mais cedo. Eu ia te buscar no aeroporto às 21 horas. Consegui conexão melhor, respondi, ainda processando o que tinha acabado de ver. Pensei em fazer surpresa. Uma figurinha pequena apareceu atrás das pernas de Beatriz. Miguel me vendo pessoalmente pela primeira vez. Seus olhos castanhos grandes me estudaram com curiosidade e algo que pareceu medo. Mamãe, Miguel sussurrou. Quem é essa senhora? As palavras me acertaram como um soco no estômago. Apesar das nossas videochamadas semanais, eu ainda era uma estranha para ele. Me abaixei na altura dele, voz suave apesar da tempestade dentro de mim. Oi, amor. Sou sua vovó Carmen. Lembra de mim das nossas conversas pelo computador? Eu estava trabalhando longe, mas agora voltei para ficar pertinho de você e da mamãe. Miguel escondeu o rosto contra a perna de Beatriz, assustado. Beatriz colocou uma mão protetora na cabeça do filho, e foi quando eu vi. Um roxo escuro envolvendo o pulso dela, formato de dedos marcados na pele clara. Beatriz, o que é isso no seu braço? Comecei, mas ela rapidamente puxou a manga da blusa, me lançando um olhar que gritava: não agora. Rodrigo bateu no meu ombro com falsa familiaridade, advertência clara nos olhos. Ela anda meio desastrada ultimamente, dona Carmen. Sabe como é? Bateu na porta do armário outro dia, mulher distraída. Ele deu uma risada oca. Algo estava muito, muito errado. A filha confiante que deixei tinha se tornado um animal assustado, constantemente olhando para o marido buscando aprovação. Meu neto, que deveria estar correndo para meus braços, se encolhia atrás da mãe como se eu fosse uma ameaça. Parada no que deveria ter sido uma reunião alegre, um pensamento cristalizou com absoluta claridade. Eu precisava descobrir o que tinha acontecido com minha família, e tinha um pressentimento terrível de que a verdade seria muito pior do que eu conseguia imaginar. Rodrigo saiu para uma reunião de negócios, embora o cheiro de cachaça sugerisse outra coisa. Miguel estava tirando a soneca da tarde, e o apartamento parecia diferente sem a presença opressora dele. Beatriz sentou-se no sofá da sala, olhando fixamente para as mãos. A luz da tarde entrando pelas janelas com vista para o pão de açúcar, os hematomas ficaram ainda mais visíveis. Não apenas nos braços, mas marcas de dedos ao redor dos pulsos, um roxo amarelado desaparecendo no pescoço. Beatriz, disse suavemente, sentando ao lado dela, me conta sobre esses roxos, e não me diz que foi porta de armário. Eu te criei. Você era a criança mais cuidadosa que conheci. Ela se encolheu, cruzando os braços defensivamente. Não é nada, mãe. Só uns acidentes bobos. Eu ando trabalhando muito, cansada, meio desligada. Sua voz vacilou, fugindo do meu olhar. Essa não era minha filha confiante que costumava debater política comigo aos domingos. Essa não era a Beatriz que foi líder de turma na faculdade de arquitetura. Peguei a mão dela gentilmente. Beatriz Oliveira Santos. Usei o nome completo dela como quando era pequena. Lembra do que prometi no dia que você nasceu? Que sempre ia te proteger. Essa promessa não tem validade. A represa se rompeu, mas não da forma que eu esperava. Os olhos dela encheram de lágrimas. Sim, mas eram lágrimas de raiva. Raiva de mim. Me proteger? Ela praticamente cuspiu as palavras. Onde você estava quando eu precisei de proteção de verdade, mãe? Quando eu estava tão doente que não conseguia levantar da cama? Quando eu tinha pensamentos de me jogar da janela segurando o Miguel comigo? Beatriz, você estava em Portugal. Ela explodiu, levantando-se, andando de um lado para o outro. Você me abandonou aqui com depressão pós-parto severa, sem conseguir cuidar do meu filho, sem você. Cada palavra era uma facada. Eu estava juntando dinheiro para vocês terem. Um apartamento? Ela riu amargamente. Eu não precisava de apartamento, mãe. Precisava de você. Precisava da minha mãe quando estava no psiquiátrico, quando os médicos disseram que eu era um perigo para mim mesma e para o Miguel. Senti o mundo desabar.
Você ficou internada? Por que você não me contou? Eu contei! Ela gritou, lágrimas escorrendo. Eu te liguei chorando, implorando para você voltar. E você disse que não podia largar o emprego, que estava quase juntando o dinheiro que precisava. Lembra? A lembrança me atingiu como um trem. 5 anos atrás. Beatriz tinha me ligado em pânico, dizendo que estava tendo pensamentos ruins. Eu tinha dito, Deus, eu tinha dito que era só hormônio, que ia passar, que eu precisava de mais 6 meses de trabalho para fechar a compra do apartamento. Quando você desligou aquele telefone, Beatriz continuou, voz quebrando. Eu tentei me matar, mãe. Tomei um vidro inteiro de remédio para dormir. Se Rodrigo não tivesse chegado em casa naquele momento, minha visão embaçou de lágrimas. A família dele me salvou, ela sussurrou. A mãe dele, Dona Silvia, ficou morando aqui 3 meses cuidando de mim e do Miguel. O pai dele, seu Arnaldo, pagou o melhor psiquiatra particular do Rio. Os irmãos dele se revezavam fazendo compra, levando Miguel no pediatra, tudo. Bia, eu não sabia que era tão grave. E sabe por que você não sabia? Ela me encarou, olhos vermelhos. Porque você estava mais preocupada com dinheiro do que comigo, mais preocupada em comprar um apartamento em Ipanema do que estar presente na vida da sua própria filha. O silêncio pesou entre nós. Os santos fizeram por mim o que você deveria ter feito. Beatriz disse, mais calma agora, enxugando as lágrimas. Então sim, eu ajudo eles. Faço limpeza, cozinho, cuido da casa deles às vezes. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que fizeram por mim. Mas os hematomas, Bia... Eu sou desastrada mesmo, mãe. Ela interrompeu, a voz ficando fria. E mesmo se não fosse, não é da sua conta. Você perdeu o direito de opinar na minha vida quando me abandonou no pior momento. Ela foi para o quarto e fechou a porta, me deixando sozinha na sala com o peso da minha culpa. Eu tinha voltado para salvar minha filha, mas descobri que na cabeça dela eu era a vilã da história. Os dias seguintes foram agonia. Beatriz mal falava comigo. Quando falava, era com frieza educada. Rodrigo, por outro lado, estava excessivamente amigável. Sempre com um sorriso, sempre oferecendo cafezinho, sempre com alguma história sobre como ele e a família salvaram a Beatriz. Mas à noite, quando ele achava que eu estava dormindo, ouvia coisas que me faziam tremer. Na segunda noite, ouvi gritos abafados vindo do quarto do casal. Eu falei para você não deixar tigela na pia. Rodrigo, claramente bêbado. Eu só deixei de molho, ia lavar depois de você jantar. O som de algo quebrando. Beatriz soluçando. Você é uma inútil. Inútil. Minha mãe estava certa. Eu devia ter te deixado morrer naquele hospital. Saí da cama, fui até a porta deles. Minha mão estava na maçaneta quando ouvi Beatriz falar. Me desculpa, amor. Eu prometo que vou melhorar. Eu mereço quando você fica bravo comigo. Eu sou uma carga para você mesmo. Meu coração partiu em pedaços. Ela estava pedindo desculpas. Ela acreditava que merecia. Voltei para o meu quarto, chorei em silêncio e tomei uma decisão. Ia procurar ajuda profissional. Doutora Mariana Costa tinha seu consultório na Zona Sul, perto do Jardim Botânico. Especialista em violência doméstica e trauma, seus diplomas cobriam uma parede inteira. Contei tudo. A depressão de Beatriz, minha ausência, o resgate da família Santos, os hematomas, o jeito que minha filha defendia o abusador. Doutora Mariana ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela suspirou pesadamente. Dona Carmen, o que sua filha está demonstrando chama-se Síndrome de Estocolmo. É quando a vítima desenvolve apego emocional e lealdade com o agressor. Mas ela tinha raiva de mim, não dele. Exatamente. Doutora Mariana se inclinou para frente. O cérebro dela reescreveu a narrativa. Na versão dela, você a abandonou. A família Santos a salvou. Portanto, ela deve lealdade a eles, não a você. Isso é real? Isso acontece mesmo? É extremamente comum em casos de abuso prolongado, especialmente quando o abuso começou num momento de vulnerabilidade extrema da vítima. Me deixa te explicar o que provavelmente aconteceu. Ela pegou uma caneta e começou a desenhar uma linha do tempo num papel. 5 anos atrás, Beatriz estava no fundo do poço emocional. Depressão pós-parto severa, pensamentos suicidas,
Você longe. Ela estava completamente vulnerável, certo? Assenti, enxugando lágrimas. Aí aparece a família do Rodrigo, não para ajudar de verdade, mas para criar dependência. Eles a salvam, mas essa salvação vem com um preço que ela só percebe depois: gratidão eterna, servidão, obediência. Mas ela é inteligente, ela era arquiteta formada. Dona Carmen, inteligência não protege ninguém de manipulação psicológica quando a pessoa está vulnerável. Pensa assim: imagina alguém morrendo de sede no deserto. Se alguém aparece com água, essa pessoa vai ser eternamente grata, mesmo que depois descubra que essa mesma pessoa que trouxe a água foi quem a abandonou no deserto para começar. A metáfora me acertou em cheio. No caso da Beatriz, continuou a psicóloga, a família Santos deliberadamente criou uma dívida emocional impagável. Eles não a ajudaram por bondade, ajudaram para ter poder sobre ela. Como eu tiro ela dessa situação? Doutora Mariana balançou a cabeça lentamente. Não é simples. Se você confrontar Beatriz diretamente, ela vai te expulsar da vida dela. Se chamar a polícia, ela vai dizer que os hematomas são acidentais e você vai perder qualquer chance de ajudá-la. Então o que eu faço? Fico olhando minha filha apanhar? Você reconstrói a confiança dela. Aos poucos, mostra para ela que você está presente agora, que você entende que errou, que você não vai embora de novo. E quando ela sentir segurança emocional com você novamente, aí ela vai ter força para enxergar a verdade sobre os Santos. Quanto tempo isso leva? Meses, talvez anos. Mas não tem atalho, Dona Carmen. Sua filha está numa prisão psicológica, e a chave dessa prisão está na cabeça dela, não na sua mão. Saí do consultório com um nó na garganta, mas também com um plano. Ia fazer o que a psicóloga mandou: reconstruir a ponte com minha filha, pedra por pedra, mesmo que demorasse o resto da vida. Segui o conselho da doutora Mariana à risca. Parei de confrontar Beatriz sobre os hematomas. Parei de fazer perguntas sobre Rodrigo. Em vez disso, comecei pequeno. Bia, vou fazer aquele bolo de cenoura que você adorava. Quer me ajudar? Nos primeiros dias, ela recusava, mas persisti. Bia, vi que tem uma rachadura ali no azulejo. Posso chamar alguém para consertar? Miguel quer ver aqueles desenhos que você assistia quando era criança. Acha que eu consigo baixar para a gente assistir junto? Aos poucos, muito aos poucos, as barreiras começaram a baixar. Uma tarde, Miguel me pediu para ler uma história para ele. Foi a primeira vez. Beatriz estava na cozinha e ouviu. Não disse nada, mas vi seus olhos marejarem. Outra vez preparei feijoada no sábado. O cheiro encheu o apartamento. Beatriz apareceu na cozinha, inalando o aroma. É a receita da vovó Irene? Ela perguntou baixinho, referindo-se à minha mãe falecida. A mesma. Lembra como você gostava? Pela primeira vez em semanas ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Posso provar? Claro, filha. Comemos juntas na mesa da cozinha. Miguel devorou o prato. Rodrigo estava fora, num dos seus compromissos. Mãe, Beatriz disse de repente, olhando para o prato. Eu fui muito dura com você naquele dia. Não, Bia, você estava certa. Eu não estava aqui quando você mais precisou. Mas você estava trabalhando para dar uma vida melhor para a gente. Isso não justifica. Nada justifica ter deixado você sozinha passando por aquilo. Segurei a mão dela. Me desculpa, filha. De coração. Eu errei feio. Ela apertou minha mão de volta, lágrimas escorrendo. Obrigada por ter voltado, ela sussurrou. Foi o começo da reconexão, mas reconexão emocional não significava que o abuso tinha parado. E nos meses seguintes, fui forçada a testemunhar horrores que vou carregar pro resto da vida. Era uma quinta-feira à noite. Rodrigo chegou em casa bêbado às 23 horas. Beatriz tinha deixado o jantar dele aquecido no forno. Ouvi quando ele entrou na cozinha. Silêncio. Depois, Beatriz, vem aqui! Ela correu da sala. Eu segui discretamente, ficando no corredor onde podia ouvir, mas não ser vista. O que é isso? A voz dele era perigosamente calma. Seu jantar, amor. Frango com batatas do jeito que você gosta. Tá frio. Mas eu deixei no forno aquecido, eu juro. Você quer me matar, é isso? Me fazer comer comida fria para eu ficar doente? Rodrigo, não. O som de prato quebrando no chão.
Beatriz deu um grito abafado. Limpa isso! Com a língua! Meu sangue ferveu. Ia entrar na cozinha, mas lembrei do conselho da doutora Mariana. Se você confrontar agora, perde tudo. Fiquei paralisada, tremendo de raiva impotente, enquanto ouvia minha filha implorando. Rodrigo, por favor, o Miguel vai acordar. Limpa! Silêncio. Depois sons que vou tentar esquecer pelo resto da vida. Minha filha, no chão, limpando comida quebrada. Quando Rodrigo finalmente foi pro quarto, encontrei Beatriz ainda na cozinha, sentada no chão cercada de cacos, chorando em silêncio. Me abaixei ao lado dela, sem dizer nada. Comecei a juntar os cacos. Mãe, ela sussurrou, não conta pra ninguém, por favor. Filha, se alguém souber, ele disse que vai provar que eu sou louca, que vão tirar o Miguel de mim. Eu não posso perder meu filho, mãe. Eu aguento qualquer coisa, menos perder meu filho. Abracei ela ali mesmo, no chão da cozinha, enquanto ela chorava. E comecei a planejar. Foi quando procurei a advogada pela primeira vez. Doutora Luciana Mendes tinha escritório em Botafogo, com vista para a Baía de Guanabara. Contei tudo. Ela ouviu atentamente. Dona Carmen, esse é um caso complexo de abuso psicológico com síndrome de Estocolmo. Mas para agir legalmente, precisamos que Beatriz queira ajuda. E pelo que você descreveu, ela ainda não chegou nesse ponto. Então não posso fazer nada? Pode. Comece a documentar tudo. Datas, horários, o que você ouviu, o que você viu. Tire fotos dos hematomas se ela deixar. Tente gravar conversas. Construa um dossiê. E se ela descobrir? É um risco, mas quando ela finalmente pedir ajuda, e ela vai pedir, Carmen, eles sempre pedem eventualmente, você vai ter as evidências prontas. Saí de lá com uma missão. Comprei um gravador minúsculo. Escondido na estante da sala, gravava tudo. A primeira gravação útil veio numa sexta-feira. Rodrigo chegou tarde, bêbado, gritando desde o elevador. Rodrigo. Cadê minha mulher? Beatriz! Beatriz. Tô aqui, amor. Você jantou? Rodrigo. Jantei na rua porque você é uma cozinheira porca. Sua comida é pior que já comi na vida. Beatriz. Me desculpa. Amanhã eu faço algo que você goste mais. Rodrigo. Amanhã? Você acha que merece um amanhã? Você acha que merece continuar morando na minha casa? Beatriz. Rodrigo, não fala assim. Minha mãe pode ouvir. Rodrigo. Sua mãe? Aquela velha que te abandonou? Ela é pior que você. Pelo menos você tem a desculpa de ser louca. Ela é só uma vagabunda que preferiu trabalhar em Portugal do que cuidar da própria filha. Som de choro de Beatriz. Rodrigo. Chora mesmo. Chora que nem a fracassada que você é. Se não fosse a minha família, você estaria morta. Morta. Você me deve sua vida, entendeu? Beatriz. Soluçando. Eu sei, me desculpa. Rodrigo. Devia me agradecer de joelhos. Aliás, ajoelha. Silêncio de alguns segundos. Rodrigo. Isso. Agora pede desculpas direito. Beatriz. Voz quebrada. Me desculpa, Rodrigo. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada por não me deixar morrer. Rodrigo. Assim tá melhor. Agora vai dormir. E amanhã você limpa essa casa direito, ouviu? Minha mãe vem visitar e não quero que ela veja bagunça. Ouvi essa gravação mais tarde, sozinha no meu quarto, chorando em silêncio. Minha filha, ajoelhada, agradecendo o abusador. Foi a semana mais difícil. Rodrigo estava particularmente violento. Beatriz apareceu com um olho roxo que ela bateu na porta do armário. Miguel começou a fazer xixi na cama de novo, regressão clássica de trauma infantil. E eu estava exausta, física, emocional, mentalmente exausta. Numa terça-feira à noite, liguei para uma amiga minha em Portugal. Chorei no telefone. Carmen, volta para cá. Você não pode salvar quem não quer ser salva. Pensei seriamente em desistir. Pegar meu passaporte e voltar para Portugal. Deixar Beatriz fazer suas escolhas, por mais dolorosas que fossem. Estava até pesquisando passagens quando Miguel entrou no meu quarto. Vovó, você vai embora? Me abaixei na altura dele. Por que você pergunta isso, amor? Porque você tá triste.
Quando a mamãe fica triste, o papai fala que ela tem que ir embora. Meu coração apertou. Vovó não vai embora, Miguel. Nunca. Prometo. Ele me abraçou forte, pequeno e assustado. Naquele momento decidi. Ia ficar. Ia lutar. Mesmo que levasse anos. Mesmo que me destruísse. Porque aquele menininho precisava de alguém que não desistisse dele. Aconteceu numa quinta-feira, 3 horas da manhã. Acordei com batidas desesperadas na porta do meu quarto. Abri e encontrei Beatriz do outro lado, lábio sangrando, olho inchando rapidamente. Mãe, ela soluçou. Me ajuda, eu não aguento mais. Puxei ela para dentro, fechando a porta silenciosamente. Miguel estava dormindo. Rodrigo aparentemente havia desmaiado bêbado no quarto do casal. Com tremores, Beatriz me contou. Rodrigo chegou embriagado, furioso porque ela tinha esquecido de comprar cerveja. Começou quebrando coisas. Quando ela tentou acalmá-lo, ele explodiu. Ele me bateu mais forte dessa vez. Ela chorava. E Miguel acordou. Miguel viu, mãe. Meu filho me viu apanhando. Segurei minha filha nos braços enquanto ela desabava. Eu não aguento mais, ela admitiu finalmente. Eu menti para mim mesma esse tempo todo. Dizer que eu merecia, que era por gratidão. Eu menti porque ter sido salva por alguém que me machuca era melhor do que admitir que você tinha razão, que eu estava sendo abusada. Bia, você não precisa. Eu preciso dizer, mãe. Deixa eu falar. Ela respirou fundo. Quando você voltou de Portugal e tentou me mostrar o que estava acontecendo, eu te ataquei. Coloquei a culpa em você porque era mais fácil do que aceitar que eu tinha me casado com um monstro, que a família que me salvou estava me escravizando. O importante é que você enxerga agora. Enxergo. Finalmente enxergo. Ela olhou para mim com os olhos de criança assustada. Mas não sei como sair, mãe. Tenho tanto medo. Medo de quê, filha? Medo que eles cumpram a ameaça. Meu sangue gelou. Que ameaça? Ela engoliu em seco. Eles disseram que se eu tentar sair, se eu denunciar, vão provar que sou mãe incompetente. Vão usar meu histórico psiquiátrico contra mim. Vão tomar o Miguel. Na manhã seguinte, levei Beatriz num pronto-socorro particular em Botafogo. Registramos as lesões. Fotos, relatório médico completo, tudo documentado. Depois fomos direto para o escritório da doutora Luciana. Contamos tudo. A advogada ouviu, fazendo anotações. Beatriz, você está pronta para fazer isso? Porque vai ficar feio. Eles vão lutar sujo. Eu sei, mas não posso deixar meu filho crescer vendo a mãe dele ser tratada como lixo. Que tipo de homem ele vai virar se aprender que é assim que se trata a mulher? Luciana sorriu. Então vamos à guerra, mas precisamos ser estratégicas. Ela abriu o laptop e começou a esboçar o plano. Fase 1. Continuar documentando por mais 2 semanas. Gravar, fotografar, testemunhas. Fase 2. Entrar com pedido de medida protetiva. Fase 3. Processo de divórcio simultâneo. Fase 4. Se eles tentarem pegar Miguel, contra-ataque com provas de violência doméstica. E o apartamento? Perguntei. Eles disseram que transferiram para o nome do Rodrigo. Luciana checou os documentos que levei. Isso é falsificação. Sua assinatura foi forjada, Carmen. Você estava em Portugal na data que esse documento diz que você assinou. Temos seus carimbos de passaporte provando isso. Então eles cometeram um crime? Sim, crime federal. Vou encaminhar isso para a Polícia Federal. Mas esse processo é separado e pode demorar meses. Por ora, foco na segurança da Beatriz e do Miguel. Saímos de lá com esperança renovada. Mas a guerra estava apenas começando. As 2 semanas seguintes foram intensas. Beatriz começou a gravar conversas ativamente. Conseguimos 4 gravações incriminadoras. Conversei discretamente com vizinhos. A senhora do 302, Dona Marlene, confirmou que ouvia gritos frequentes. Quantas vezes pensei em chamar a polícia? Ela confessou, lágrimas nos olhos. Mas meu marido dizia para não se meter na vida dos outros. Eu devia ter feito alguma coisa. A senhora está fazendo agora, eu disse. Seu depoimento vai ajudar minha filha. O casal do 504, Ricardo e Paula, também concordaram em testemunhar. A gente ouviu ela implorando para ele parar várias vezes. Ricardo disse. Uma vez foi tão forte que chamamos a polícia.
Mas quando os policiais chegaram, ela negou tudo. Disse que estava tudo bem. Isso era comum, Luciana nos explicou depois. Vítimas protegem abusadores por medo. Mas agora vocês têm Beatriz querendo denunciar. Muda tudo. O investigador particular que Luciana contratou descobriu mais bombas. Rodrigo tinha histórico. Uma ex-namorada, Camila, havia registrado queixa 7 anos atrás por agressão. O processo foi arquivado depois que ela retirou a queixa. Conseguimos localizar a Camila. Ela concordou em conversar. Eu era jovem, 22 anos, Camila nos contou, tomando café num shopping em Copacabana. Achei que ele fosse mudar. A família dele me convenceu a retirar a queixa. Disseram que iam me dar R$50 mil para recomeçar minha vida. Eu aceitei. Foi o maior erro que cometi. Por quê? Beatriz perguntou. Porque 6 meses depois, descobri que ele tinha feito isso com outras 2 mulheres antes de mim. Sempre o mesmo padrão. A família oferecia dinheiro, as mulheres aceitavam e ele continuava livre para fazer de novo. Beatriz ficou pálida. Eu sou só mais uma. Não. Camila segurou a mão dela. Você é a primeira que está tendo coragem de ir até o fim. E eu vou testemunhar. Vou contar tudo o que ele fez comigo. Já passou do prazo de prescrição para o meu caso, mas pode ajudar no seu. Mais uma testemunha. Mais uma peça no quebra-cabeça. Foi quando os Santos perceberam que algo estava diferente. Beatriz estava mais confiante. Respondia menos. Tinha mais luz nos olhos. Comigo morando no apartamento, Rodrigo tinha que controlar os acessos de raiva. Numa quinta-feira à noite, Arnaldo e Silvia apareceram no apartamento sem avisar. Reunião de família urgente, disseram. Nos sentamos todos na sala. Miguel estava no quarto brincando, com fones de ouvido para não ouvir. Carmen, Arnaldo começou, voz melosa. Precisamos ter uma conversa franca. Sobre futuro, sobre família, sobre gratidão. Silvia sorriu docemente. Querida, você sabe quanto gastamos com o tratamento da Beatriz há 5 anos? Mais de R$200 mil. Clínica particular, melhores psiquiatras, remédios importados. 200 mil. Lá vinha. E não estamos cobrando nada, Arnaldo adicionou. Porque família não cobra família. A Beatriz é como uma filha para nós. Mas, Silvia continuou, ainda sorrindo, ficamos preocupados com os boatos que ouvimos. Boatos? Que a Beatriz anda visitando advogados, falando coisas desagradáveis sobre nossa família. O ar ficou pesado. Olha, Carmen, Arnaldo se inclinou para frente. Sei que você ficou muito tempo fora, não entende a dinâmica da família, mas precisa entender uma coisa. Sua filha teve problemas mentais graves, muito graves. A ameaça estava clara. Ela tentou se matar, Silvia enfatizou. Foi internada compulsoriamente. Qualquer juiz vai olhar para esse histórico e questionar se ela tem capacidade de cuidar de uma criança. Beatriz estava pálida ao meu lado, tremendo. Estão ameaçando tirar meu neto? Minha voz saiu gelada. Ninguém está ameaçando. Arnaldo abriu as mãos. Estamos apenas lembrando fatos. Fatos que, digamos, poderiam ser usados num processo de guarda, caso alguém resolva ser ingrato e causar problemas para a família. Mas não precisa chegar nisso, Silvia sorriu. Podemos resolver tudo em família. Beatriz continua sendo uma boa esposa e todo mundo fica feliz. E se ela quiser se separar? Perguntei. Arnaldo deu de ombros. Separação é complicada. Tem partilha de bens. O apartamento, por exemplo. Este apartamento, eu me levantei. Está no meu nome, eu comprei. Arnaldo sorriu. Um sorriso de cobra. Tem certeza? Porque os documentos que tenho mostram que o apartamento foi transferido para o nome do Rodrigo há 2 anos. Presente da sogra para o genro, que gesto lindo. Meu mundo parou. Isso é mentira. É a verdade registrada em cartório. Ele tirou uma pasta, jogando papéis na mesa. Tudo certinho. Sua assinatura, Carmen Oliveira. Reconhecida em cartório no Rio de Janeiro, em março de 2023. Peguei os documentos com mãos tremendo. Escritura de transferência. Minha assinatura. Reconhecimento de firma datado de 15 de março de 2023. Eu nunca assinei isso. Eu estava em Portugal em março de 2023, trabalhando no Hospital de São João, no Porto.
Seu problema é com o cartório, então, não comigo. Falsificação. Eles falsificaram minha assinatura, e eu tinha a prova perfeita. Meu passaporte com carimbo de entrada em Portugal em janeiro de 2023 e saída apenas em novembro de 2024. Então é assim, eu disse devagar, controlando a raiva. Vocês forjaram documentos. Cuidado com acusações graves, Carmen, Silvia avisou. Difamação também é crime, sabia? Saiam do meu apartamento. Tecnicamente, Rodrigo falou pela primeira vez sorrindo. É meu apartamento agora, sogra. Saiam. Eles se levantaram calmamente. Pensa com carinho no que conversamos, Carmen, Arnaldo disse na porta. Beatriz é instável. Quem garante que ela não vai ter um surto e machucar o Miguel? Você quer carregar esse peso na consciência? E saíram, deixando o veneno espalhado. Assim que a porta fechou, Beatriz desmoronou no sofá, hiperventilando. Eles vão pegar o Miguel, ela chorava. Eles vão usar meu histórico psiquiátrico. Vão dizer que sou louca. Vão tomar meu filho. Liguei para Luciana imediatamente. Eles acabaram de cometer o maior erro deles, Luciana disse quando contei sobre a falsificação. Carmen, você tem prova que estava em Portugal carimbo no passaporte, registros de trabalho no hospital. Eles forjaram um documento público enquanto você estava comprovadamente fora do país. Isso é crime federal. Mas e o Miguel? Eles podem tirar ele da Beatriz? Podem tentar, mas nós vamos estar preparadas. Segunda-feira mesmo dou entrada na medida protetiva e vou anexar denúncia de falsificação direto para a Polícia Federal. Desliguei e abracei Beatriz. Vai ficar tudo bem, filha. Eles se entregaram. Mas por dentro estava apavorada. E se os Santos realmente conseguissem tirar o Miguel? Na segunda-feira seguinte, Luciana deu entrada no pedido de medida protetiva urgente. Anexou tudo. Fotos dos hematomas, laudos médicos, gravações, depoimentos de vizinhos. O juiz vai analisar em 48 horas, ela nos garantiu. Com essas evidências, é impossível negar. Beatriz passou aqueles 2 dias num estado de ansiedade terrível. Roía as unhas até sangrar. Mal comia. Vomitou 3 vezes de nervosismo. Miguel percebia que algo estava errado. Mamãe, por que você tá triste? Mamãe só tá um pouco cansada, amor. Rodrigo também sentiu a mudança de energia. Ficou mais agressivo, mais paranoico. Vocês estão tramando algo contra mim? Ele acusou Beatriz numa noite. Você e aquela sua mãe? Não, amor, não estamos tramando nada. Mentirosa! Ele quebrou um copo contra a parede. Miguel começou a chorar no quarto. Eu saí do meu quarto, coloquei-me entre ele e Beatriz. Rodrigo, o Miguel está assustado. Abaixa o tom. Ele me encarou com ódio puro. Você não manda em mim, velha. Essa ainda é minha casa. Por enquanto, eu disse, e imediatamente me arrependi. Seus olhos se estreitaram. O que você quis dizer com isso? Nada. Só acho que você deveria ir dormir. Você bebeu demais. Ele ficou me encarando por longos segundos. Depois foi pro quarto, batendo a porta. Mãe, você não deveria provocar ele, Beatriz sussurrou apavorada. Desculpa, filha, mas daqui a 2 dias ele não vai poder mais te tocar. Se eu soubesse o que estava por vir, teria calado a boca. O telefone de Luciana tocou às 15 horas. Ela atendeu, ouviu em silêncio e seu rosto foi perdendo a cor. Entendo. Sim. Obrigada por avisar. Desligou e ficou encarando a mesa por um momento. O que foi? Perguntei, coração acelerado. O juiz negou a medida protetiva. O mundo parou. Como assim negou? Beatriz gritou, levantando-se. Como ele pode negar com todas aquelas provas? Luciana respirou fundo, tentando manter a compostura. O juiz é Dr. Fernando Macedo. Ele disse que as evidências são insuficientes para caracterizar risco iminente, que os hematomas podem ter outras explicações, que as gravações não mostram violência física explícita, que os depoimentos dos vizinhos são relatos de terceiros sem comprovação. Isso é impossível, eu explodi. Aquelas gravações são claríssimas. Ele xingando ela, humilhando, ameaçando. Eu sei, Carmen, eu sei, mas... Luciana hesitou. Mas o quê? Fiz uma pesquisa rápida. O Dr. Macedo... Ele joga tênis com Arnaldo Santos.
Eles são do mesmo clube em Gávea. Há registros de encontros frequentes nos últimos 5 anos. O sangue congelou nas minhas veias. O juiz é amigo dos Santos? Não posso provar que há corrupção diretamente, mas a negação dele não faz nenhum sentido técnico. Qualquer juiz sério teria concedido a medida protetiva com metade das provas que apresentamos. Beatriz estava em estado de choque, olhando para o nada. Eu sabia, ela murmurou. Eu sabia que eles eram poderosos demais, que tinham juízes no bolso. Eu sabia, e mesmo assim deixei você me convencer a denunciar. Bia, não. E agora? Ela olhou para mim, olhos selvagens de pânico. Agora o Rodrigo vai saber que eu tentei conseguir medida protetiva contra ele. Ele vai me matar, mãe. Ela estava certa. E pior, o próprio juiz provavelmente já tinha avisado os Santos. Existe recurso? Perguntei para Luciana. Sim, podemos apelar para outro juiz, mas leva tempo, semanas, talvez meses. Beatriz não tem semanas. Eu sei. Luciana bateu a mão na mesa, frustrada. Eu sei, Carmen, mas o sistema é assim, lento, burocrático, e quando tem corrupção... Naquele momento, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Carmen Oliveira? Uma voz masculina, fria. Quem é? Arnaldo Santos. Soube que vocês tentaram uma coisinha hoje no tribunal. Não deu muito certo, né? Minha mão apertou o telefone com força. Como você... Eu tenho amigos, Carmen. Amigos em lugares importantes. Eu avisei vocês. Avisei que minha família é poderosa. Mas vocês não quiseram ouvir. Vá-se, Arnaldo. Ele riu. Uma risada sem humor. Cuidado com a língua, Carmen. Porque agora as coisas vão ficar complicadas para você e para Beatriz. E desligou. Olhei para Beatriz, pálida como um fantasma. Eles sabem, eu disse. Os Santos já sabem. Voltamos para o apartamento às 18 horas. Rodrigo estava lá, esperando. Assim que Beatriz abriu a porta com sua senha digital, ele agarrou ela pelo braço, puxando para dentro. Vocês acharam que eu não ia descobrir? Ele sibilou. Medida protetiva? Medida protetiva contra mim? Rodrigo, me solta. Ele apertou o braço dela com tanta força que ela gritou de dor. Você é minha mulher, minha! Eu te salvei, te tirei do hospício. E você tenta me ferrar na justiça? Eu tentei intervir. Larga ela! Ele me empurrou. Caí no chão, batendo as costas na parede. Miguel começou a chorar no quarto. Mamãe! Vovó! Rodrigo arrastou Beatriz pelo corredor até o quarto deles. Consegui me levantar e corri atrás, mas ele bateu a porta na minha cara e trancou por dentro. Ouvi os sons. Beatriz gritando, coisas quebrando. Rodrigo berrando obscenidades. Liguei 190 com mãos tremendo. Alô, polícia militar? Preciso de ajuda urgente. Um homem está agredindo minha filha. Dei o endereço. Disseram que uma viatura estava a caminho. Miguel saiu do quarto chorando, agarrado no meu hobby. Vovó, o que está acontecendo? Vem, amor. Peguei ele no colo. Levei para a cozinha, longe daqueles sons horríveis. Vamos ficar aqui, tá bem? Os gritos continuaram por mais 5 minutos até eu ouvir sirenes. A polícia arrombou a porta do quarto. Encontraram Beatriz no chão, sangrando do nariz, lábio partido, camisa rasgada. Rodrigo estava em pé sobre ela, ainda gritando. Você é minha! Ninguém vai te tirar de mim! Os policiais o imobilizaram, algemaram. Enquanto o levavam, ele gritou para Beatriz. Isso não acaba aqui. Meu pai vai te destruir. Vai tomar seu filho. Você vai perder tudo. Beatriz ficou 4 horas no hospital. Nariz quebrado, 3 costelas rachadas, contusões por todo o corpo. Os médicos tiveram que denunciar compulsoriamente. Lei Maria da Penha obriga a notificação de violência doméstica. Um delegado apareceu para tomar o depoimento dela. Senhora Beatriz, a senhora quer prestar queixa formal contra seu marido? Ela olhou para mim. Olhou para o Miguel, dormindo numa cadeira. Quero, ela disse, voz firme apesar da dor. Quero que ele seja preso. Quero que ele pague pelo que fez. O delegado preencheu os papéis. Vou pedir prisão preventiva. Com as lesões que a senhora sofreu e o flagrante, o juiz não vai poder negar facilmente. Mas eu tinha um mau pressentimento. Rodrigo foi levado para a audiência de custódia.
Procedimento obrigatório em 24 horas para decidir se o preso fica detido ou é liberado. Fui à audiência representando a família, já que Beatriz não tinha condições de sair do hospital. Luciana me manteve ao lado dela durante todo o processo. O juiz? Dr. Fernando Macedo. O mesmo que negou nossa medida protetiva. Luciana argumentou: Doutor, o réu foi preso em flagrante agredindo a esposa brutalmente. A vítima está hospitalizada com o nariz quebrado e costelas fraturadas. Há risco evidente e gravíssimo se ele for liberado. O advogado dos Santos, um criminalista caro de Ipanema, contra-argumentou: Doutor, meu cliente é pai de família, empresário respeitado, sem antecedentes criminais. A agressão foi apenas uma discussão de casal que infelizmente saiu do controle num momento de estresse emocional. Ele jamais tocaria na esposa novamente. Pedir prisão preventiva é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. O juiz deliberou: defiro liberdade provisória com medidas cautelares. O réu deverá usar tornozeleira eletrônica e fica proibido de se aproximar da vítima num raio de 500 metros sob pena de prisão imediata. Liberdade provisória. Ele ia sair da cadeia em poucas horas. Quando falei para Beatriz, ela começou a tremer descontroladamente. Ele vai vir atrás de mim, ela sussurrou. A tornozeleira não vai impedir. Ele vai me matar, mãe. E eu não tinha nenhum argumento para contradizer. Na sexta de manhã, enquanto Beatriz ainda se recuperava no hospital, recebi uma ligação de uma assistente social. Dona Carmen, sou Fernanda Silva, do Conselho Tutelar da Zona Sul. Recebemos uma denúncia anônima sobre negligência e risco envolvendo o menor Miguel Santos. Meu coração disparou. Negligência? Que negligência? A denúncia alega que a mãe da criança tem histórico psiquiátrico grave com tentativa de suicídio e foi hospitalizada recentemente após episódio de violência, que a criança está testemunhando violência doméstica constante e que há risco ao desenvolvimento psicológico dela. Isso é uma armação. Foi o pai que agrediu a mãe, o pai que está usando tornozeleira eletrônica. Entendo sua indignação, Dona Carmen. Mas nossa obrigação legal é investigar toda e qualquer denúncia envolvendo menores. Vou precisar fazer uma visita domiciliar ainda hoje. Desliguei e imediatamente liguei para Luciana. Eles fizeram denúncia para o Conselho Tutelar. Vão tentar tirar o Miguel. Calma, Carmen. Eu esperava exatamente isso. É o padrão deles, usar o sistema contra a vítima. Vou pedir para ir junto na visita como representante legal de vocês. Às 14 horas, Fernanda chegou no apartamento acompanhada de uma psicóloga e um oficial. Luciana chegou minutos depois. Eles entrevistaram Miguel em separado, checaram as condições do apartamento, analisaram laudos médicos, fizeram perguntas sobre a rotina, alimentação, escola. O senhor pode explicar essas marcas? A psicóloga apontou para as marcas de soco na parede do corredor, resultado da agressão de Rodrigo 2 dias antes. Foram feitas pelo pai da criança quando ele agrediu brutalmente minha filha, expliquei, controlando a raiva. Há boletim de ocorrência, flagrante. O agressor está em liberdade provisória com tornozeleira. Eles anotaram tudo meticulosamente. Depois de 2h30, Fernanda nos chamou para conversar em particular. Olha, vou ser absolutamente franca com vocês. Eu pessoalmente não vi nenhuma negligência. O apartamento está limpo e organizado, a criança está bem alimentada, bem cuidada, frequentando escola regularmente, mas... Meu estômago apertou. Mas há um protocolo rígido do Conselho Tutelar. Quando a denúncia envolve histórico psiquiátrico severo da mãe, especialmente com tentativa de suicídio e violência doméstica recente, e a criança presenciando agressões, somos obrigados por lei a considerar abrigamento temporário enquanto a situação se estabiliza. Abrigamento? Explodi. Você vai tirar meu neto de uma casa segura e colocar em abrigo? Não necessariamente abrigo institucional. Pode ser com familiares próximos. O pai tem família aqui no Rio? A família do pai. Luciana interveio firmemente. São os mandantes óbvios da denúncia anônima. Colocar a criança com eles seria colocar em risco direto e perpetuar o ciclo de violência. E a senhora Carmen, embora seja avó materna, não tem guarda legal estabelecida. Tecnicamente, em casos assim, o protocolo nos obriga a dar preferência aos parentes paternos, que têm direitos legais.
Senti o chão sumir debaixo dos pés. Vocês vão entregar meu neto para os santos, eu sussurrei, horrorizada. É isso que vocês estão dizendo. Fernanda evitou meu olhar. Vou levar o caso para o juiz da vara da infância decidir na segunda-feira de manhã. Por enquanto, Miguel fica sob a guarda provisória da senhora Carmen. Mas sugiro fortemente que contratem um excelente advogado de família, porque a situação é delicada. Quando eles saíram, desabei no sofá. Eles vão ganhar, murmurei. Os santos vão ganhar. Vão pegar o Miguel. Luciana se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos. Carmen, me ouve. Eu não vou deixar isso acontecer. Segunda de manhã, antes da audiência, vou entrar com processo de guarda provisória emergencial em seu nome. Vou juntar todas as evidências da violência dos santos, as gravações, laudos, depoimentos, histórico do Rodrigo com a ex-namorada. Vou mostrar de forma incontestável que aquela família é tóxica. E se o juiz for o Dr. Macedo de novo? Se for, vou pedir formalmente a suspeição dele. Vou trazer provas documentais da amizade dele com Arnaldo. E se ele não se dar por suspeito, vou apelar imediatamente até chegar num juiz decente e imparcial. Quanto tempo isso leva? Ela hesitou. Semanas, possivelmente meses se houver recursos. E o Miguel fica com os santos durante esse tempo? Silêncio. Era exatamente isso que ia acontecer. Beatriz recebeu alta do hospital no sábado à tarde. Voltou para o apartamento com o rosto ainda inchado, movimentos extremamente cuidadosos por causa das costelas fraturadas. Miguel correu para ela assim que entrou. Mamãe, você voltou! Ela se ajoelhou devagar, gemendo de dor, mas abraçando o filho com desespero. Mamãe sempre volta para o meu amor. Quando coloquei Miguel para dormir à noite, Beatriz e eu conversamos na sala. Mãe, o conselho tutelar realmente veio aqui? Contei tudo. A denúncia anônima, a investigação, a audiência marcada para segunda, a possibilidade real de tirar Miguel. Ela não chorou. Estava além de lágrimas. Eu sabia que eles iam fazer isso, ela disse, voz completamente morta. Eu avisei você desde o começo. Avisei que eles usariam meu histórico psiquiátrico contra mim, que eles tinham poder para tomar meu filho. Bia, a Luciana vai lutar com tudo. Não adianta lutar contra eles, mãe. Ela se levantou ignorando a dor aguda, voz subindo. Eles têm o sistema inteiro. Têm juízes, policiais, assistentes sociais. Eles vão pegar meu filho e não tem absolutamente nada que a gente possa fazer para impedir. Não fala assim. Eu devia ter aceitado o abuso calada, ela disse, e as palavras me cortaram como facas. Devia ter ficado quieta, apanhando em silêncio, mas com meu filho perto de mim. Agora vou perder ele de qualquer jeito e ainda apanhar quando o Rodrigo violar a medida restritiva. Ele não vai violar. Vai! Ela gritou. Você realmente acha que uma tornozeleira eletrônica vai impedir alguma coisa? Ele vai tirar e vir aqui me matar. E sabe o que é pior? Ela me olhou com desespero total nos olhos. Eu mereço, porque fui burra e ingênua o suficiente para acreditar que justiça existe para gente pobre, que o sistema protege quem precisa. Não consegui dormir aquela noite, nem a noite seguinte, porque no fundo, uma parte de mim temia que Beatriz estivesse completamente certa. Na segunda de manhã, às 9 horas, tínhamos audiência marcada no Fórum da Zona Sul para discutir a guarda temporária do Miguel. O fórum era em Botafogo. Luciana nos encontrou na porta, carregando 2 pastas enormes. Consegui algo importante, ela disse, e pela primeira vez em dias, vi esperança real no rosto dela. A Polícia Federal abriu investigação criminal formal sobre a falsificação de documentos do apartamento. Eles foram na casa dos Santos na sexta à noite, cumpriram mandado de busca e apreensão, recolheram computadores, documentos, celulares, tudo. E daí? Perguntei, exausta demais para sentir alívio. E daí que isso dá credibilidade institucional massiva para nossa narrativa. Mostra que os Santos são criminosos investigados federalmente que falsificam documentos oficiais. Isso enfraquece dramaticamente qualquer argumento deles sobre serem família estruturada. Entramos na sala de audiência. Do outro lado, Rodrigo, com tornozeleira mais livre, Arnaldo, Silvia e um exército de 3 advogados caríssimos. Arnaldo me olhou e sorriu.
Um sorriso que dizia claramente: você já perdeu e sabe disso. O juiz entrou. Doutor Fernando Macedo. Luciana se levantou imediatamente. Doutor, antes de iniciarmos, requeiro formalmente a suspeição de Vossa Excelência neste caso por proximidade pessoal comprovada com uma das partes. Macedo a encarou friamente. Que proximidade, doutora? Vossa Excelência joga tênis regularmente com o senhor Arnaldo Santos no Clube Carioca da Gávea. Há registros documentados de dezenas de encontros sociais nos últimos 5 anos, incluindo jantares e eventos familiares. Murmurinhos agitados na sala. Macedo ficou visivelmente vermelho. Doutora, o fato de que eu tenha amizades pessoais legítimas não me impede absolutamente de julgar com total imparcialidade. Com todo respeito, doutor, Vossa Excelência negou medida protetiva mesmo com provas robustíssimas e liberou o agressor preso em flagrante com lesões corporais gravíssimas na vítima. A parcialidade já se demonstrou objetivamente nos autos. O clima ficou eletricamente tenso. Macedo bateu o martelo com força. Indefiro categoricamente o pedido de suspeição e advirto que a doutora tenha extremo cuidado com suas insinuações graves. Luciana não recuou 1 milímetro. Então apelo formalmente desta decisão para o Tribunal de Justiça e requeiro mudança imediata de juízo. Indeferido. Esta audiência continuará sob minha presidência. E se a doutora continuar com esse comportamento desrespeitoso, será retirada compulsoriamente. Olhei para Beatriz. Ela estava tremendo violentamente, olhos fixos no Rodrigo que a encarava com ódio assassino puro. A audiência prosseguiu como um pesadelo kafkiano. O advogado principal dos Santos argumentou com voz professoral. Beatriz Santos tem histórico documentado de depressão pós-parto severa, com tentativa de suicídio. Foi hospitalizada compulsoriamente por risco a si e ao filho. Recentemente foi novamente hospitalizada após episódio de violência doméstica mútua, onde ambas as partes se agrediram. Não foi mútua, Beatriz gritou levantando-se. Ele me espancou covardemente, me quebrou o nariz. Silêncio! Macedo bateu o martelo violentamente. A requerida não tem a palavra. Sente-se imediatamente. O advogado continuou impassível. A criança está vivendo em ambiente de instabilidade severa, com violência constante, trauma psicológico evidente. A família paterna oferece lar comprovadamente estruturado, recursos financeiros abundantes, estabilidade emocional e histórico de cuidado com a criança. Requeremos guarda provisória urgente para o avô paterno, senhor Arnaldo Santos, até que a situação familiar se normalize. Luciana contra-argumentou ferozmente por 40 minutos. Apresentou as gravações devastadoras, os laudos médicos detalhados, os depoimentos escritos de 3 vizinhos, a denúncia formal da ex-namorada do Rodrigo que também foi agredida. Doutor, a família Santos tem padrão sistêmico documentado de violência. O pai está sendo investigado pela Polícia Federal por falsificação de documentos públicos. Há investigação criminal ativa em andamento neste exato momento. Entregar essa criança inocente para eles é colocá-la em perigo direto e perpetuar ciclo de abuso. Macedo a interrompeu repetidas vezes. Invalidou metade das provas por tecnicidades procedimentais questionáveis. Disse que a investigação da PF era preliminar e totalmente inconclusiva. Descartou os depoimentos dos vizinhos como impressões subjetivas sem valor probatório. Quando chegou o momento da decisão final, eu já sabia com absoluta certeza qual seria. Considerando o histórico psiquiátrico grave e documentado da mãe, a instabilidade severa e comprovada do lar atual, múltiplos episódios recentes de violência presenciados pela criança e visando exclusivamente o melhor interesse superior do menor, defiro guarda provisória emergencial para o avô paterno, senhor Arnaldo Santos, pelo prazo inicial de 60 dias, ao fim dos quais esta situação será formalmente reavaliada. Beatriz desabou completamente. Não, não, por favor, vocês não podem fazer isso com meu filho. Ela tentou correr desesperada para onde os Santos estavam, mas 2 oficiais de justiça a seguraram fisicamente. Miguel, meu filho, meu bebê. Eu estava em choque paralisante, congelada, vendo minha filha sendo fisicamente contida enquanto gritava como animal ferido.
Arnaldo se levantou calmamente, ajeitou o paletó caro, sorriu diretamente para mim e disse baixinho enquanto passava: "Eu falei claramente que vocês iam perder absolutamente tudo, Carmen." No dia seguinte, às 10 horas em ponto, a assistente social Fernanda chegou acompanhada de 2 oficiais para buscar Miguel. Beatriz estava sedada pesadamente. O médico tinha que dar calmantes fortíssimos porque ela estava em crise de pânico severa incontrolável desde a noite anterior. Eu tive que explicar para o Miguel sozinha. "Amor, você vai passar uns dias na casa do vovô Arnaldo e da vovó Silvia." "Por quê?" "Eu não quero ir. Quero ficar aqui com você e com a mamãe." "Eu sei, meu amor. Eu também quero que você fique, mas o juiz disse que você tem que ir. É só por uns dias, eu prometo." "E a mamãe vai junto comigo?" Não consegui responder. As lágrimas caíram incontroláveis. "Vovó, por que você tá chorando? Eu fiz alguma coisa errada?" "Não, meu amor. Você não fez absolutamente nada errado. Nada disso é culpa sua." Fernanda foi gentil e profissional, mas absolutamente firme. "Miguel, querido, vem comigo. Seus avós paternos estão esperando ansiosamente por você." Ele chorou, esperneou, agarrou em mim, não queria ir de jeito nenhum. "Vovó, não deixa eu ir, por favor." Quando finalmente conseguiram colocá-lo no carro oficial, carregando sua mochila pequena com roupas e 3 brinquedos favoritos, ele gritava desesperado pela janela: "Mamãe, vovó, volta, não me deixa." Fechei a porta e literalmente desmoronei no chão do corredor. Beatriz apareceu cambaleando da sala, olhos vidrados de medicação pesada, mas consciente o suficiente para entender o que tinha acabado de acontecer. "Levaram ele", ela disse. Não era pergunta, era constatação de fim do mundo. "Levaram." Ela se sentou no chão ao meu lado, encostou a cabeça na parede. E ficamos ali, 2 mulheres completamente destruídas, chorando abraçadas no corredor vazio de um apartamento que deveria ter sido nosso porto seguro. O mês seguinte foi literalmente o pior da minha vida inteira. Beatriz entrou em depressão profunda clínica. Parecia zumbi ambulante. Não comia nada sólido. Mal falava. Passava dias inteiros deitada encarando o teto sem piscar. Tive que esconder meticulosamente todos os remédios, todas as facas de cozinha, tesouras, tudo que ela pudesse usar para se machucar. Uma noite, por volta das 3 horas, encontrei ela na varanda do 7º andar, em pé na beirada, olhando para a rua lá embaixo. "Beatriz, sai daí agora." "Por quê, mãe? Para que continuar vivendo sem meu filho?" "Porque vamos recuperar o Miguel, eu prometo." Ela riu, uma risada completamente sem alma, mecânica. "Vamos? Como exatamente? O juiz é corrupto comprovado. Os Santos têm dinheiro infinito. E eu sou oficialmente mãe louca perigosa agora. Tá registrado nos autos oficiais do tribunal perdi meu filho porque sou juridicamente louca. Você não é louca. O sistema oficial brasileiro diz que sou. E quem você honestamente acha que as pessoas vão acreditar? Em mim ou no sistema?" Eu também estava rapidamente chegando no meu limite absoluto. Luciana continuava lutando juridicamente incansavelmente. Apelações, pedidos de revisão urgente, denúncias ao Conselho Nacional de Justiça. Mas tudo emperrava sistematicamente e Macedo bloqueava. O tribunal demorava meses para analisar recursos. E enquanto isso, Miguel estava preso com os Santos. Eles permitiam visitas supervisionadas, 1 única hora por semana, sempre na mansão deles, sempre com Silvia, observando cada palavra. As visitas eram pura tortura psicológica calculada. Miguel chorava desesperado, implorava fisicamente para voltar para casa. "Mamãe, por que você não me leva embora? Eu fui mal? Eu te deixei brava?" "Não, meu amor lindo, você não fez absolutamente nada de errado." "Então por que eu não posso voltar para casa?" Beatriz fisicamente não conseguia responder. Saía das visitas completamente destruída psicologicamente, precisando ser medicada de novo. Silvia sempre fazia questão absoluta de comentar maldosamente durante cada visita. "Miguel está tão incrivelmente bem cuidado aqui conosco, Beatriz. Comendo 3 refeições balanceadas por dia, dormindo 8 horas seguidas, brincando no jardim. Talvez seja genuinamente melhor ele ficar permanentemente com nossa família estruturada. Não concorda? Veneno puro destilado gota a gota."
Foi na quinta semana que realmente quase desisti de absolutamente tudo. Beatriz havia tentado se cortar os pulsos com caco de vidro. Consegui impedir a tempo, mas tive que interná-la psiquiatricamente e compulsoriamente por 72 horas para proteção da própria vida dela. Quando os santos inevitavelmente souberam através de suas fontes, usaram isso imediatamente e impiedosamente contra nós. Viu, Excelência? O advogado deles argumentou em petição urgente para o juiz. A mãe está em surto psicótico gravíssimo com tentativa de suicídio. Claramente não tem condições mínimas de cuidar de criança. Requeremos prorrogação da guarda. Luciana lutou desesperadamente. Ela está em crise profunda porque tiraram o filho dela violentamente. É reação psicológica normal e esperada de qualquer mãe que ama. Mas não adiantou absolutamente nada. Macedo estendeu a guarda provisória dos santos por mais 60 dias adicionais. Quando Luciana me ligou chorando dando a notícia, eu fisicamente desmoronei. Liguei para minha amiga em Portugal, soluçando incontrolavelmente. Carmen, você fez literalmente tudo o que era humanamente possível. Talvez seja a hora de aceitar dolorosamente que os abusadores criminosos ganharam. Que o sistema brasileiro é quebrado demais, que algumas batalhas simplesmente não podem ser vencidas por pessoas comuns. Fiquei horas olhando para a parede branca do apartamento vazio, sem Beatriz, internada psiquiatricamente, sem Miguel, com os santos, completamente sozinha. Pela primeira vez desde que voltei, pensei seriamente e concretamente. Talvez eu realmente deva voltar definitivamente para Portugal, deixar esse pesadelo para trás, recomeçar. Estava literalmente com o site da TAP aberto pesquisando passagens de volta quando meu celular tocou. Era Luciana. Carmen, preciso urgentemente que você venha aqui no escritório agora mesmo. Aconteceu algo absolutamente extraordinário. O quê? A Polícia Federal concluiu a investigação da falsificação e descobriram muito mais do que simples falsificação de um documento. Corri para o escritório de Luciana. Ela estava reunida com um agente da Polícia Federal, delegado Tavares, homem de uns 45 anos com postura militar. Dona Carmen, ele começou gravemente. Quando investigamos inicialmente a falsificação da escritura do seu apartamento, descobrimos acidentalmente um esquema criminoso muito maior e mais grave. Ele abriu um laptop, começou mostrando arquivos digitais organizados. Arnaldo Santos não falsificou apenas o seu documento isoladamente. Ele mantém uma operação criminosa sistêmica. Nos últimos 15 anos, esse homem identificou metodicamente e explorou cruelmente pelo menos 12 mulheres vulneráveis diferentes. Meu queixo literalmente caiu. 12 mulheres? 12 que conseguimos rastrear e documentar até agora através de registros cartoriais e bancários. Pode facilmente haver mais vítimas que ainda não identificamos. O padrão é sempre assustadoramente idêntico. Mulher em situação de extrema vulnerabilidade, depressão severa, dependência química, luto recente, doença grave. Um dos 3 filhos dele se aproxima romanticamente. A família inteira salva ela com apoio financeiro e emocional. Criam dependência psicológica total. Depois, sistematicamente, falsificam documentos oficiais para roubar bens e propriedades. Ele mostrou fotos de outras mulheres na tela, todas com exatamente a mesma expressão completamente quebrada que Beatriz tinha. Algumas dessas mulheres perderam casas herdadas de família, outras perderam heranças substanciais deixadas por pais. Uma específica perdeu uma empresa de tecnologia avaliada em 3.200.000 reais que ela fundou. Por que nenhuma delas denunciou antes? Várias tentaram corajosamente denunciar. Foram brutalmente silenciadas através de ameaças diretas de morte, acordos financeiros coercitivos, processos judiciais abusivos por difamação. Uma mulher especificamente foi internada à força em clínica psiquiátrica por 6 meses depois que tentou denunciar. E ele hesitou visivelmente. Uma mulher simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Marina Santos, primeira esposa legal do Arnaldo, deu queixa formal de violência doméstica gravíssima em abril de 2008. 2 meses depois, em junho, desapareceu completamente. Nunca mais foi encontrada ou vista. Caso arquivado como desaparecimento voluntário. Senti um calafrio profundo percorrer minha espinha.
Você acha que ele... Oficialmente não posso afirmar nada ainda, mas reabrimos formalmente o caso como investigação ativa de homicídio qualificado. E com absolutamente tudo o que descobrimos sobre os métodos criminosos dos Santos, sinceramente nada me surpreenderia mais. E o que isso significa concretamente para o nosso caso? Luciana sorriu pela primeira vez em semanas. Significa que amanhã de manhã, às 6 horas, vamos pedir e executar a prisão preventiva de Arnaldo Santos por organização criminosa, estelionato qualificado continuado e suspeita de homicídio. E vamos argumentar juridicamente que Miguel está em perigo mortal real e iminente com ele. Macedo vai negar de novo como sempre. Não, o delegado interrompeu firmemente, porque a investigação agora é federal sob jurisdição criminal federal. O pedido de prisão vai ser analisado por um juiz federal da Justiça Federal, não o Macedo estadual. E já conversamos antecipadamente com a juíza que vai pegar o caso, doutora Helena Campos. Ela tem reputação nacionalmente conhecida de ser linha duríssima com violência doméstica, corrupção e crimes contra vulneráveis. Pela primeira vez em um mês inteiro de inferno, senti esperança real voltar. Quando exatamente? A operação está marcada para amanhã, quarta-feira, 6 horas da manhã em ponto. A Polícia Federal vai executar simultâneos mandados de busca e apreensão na mansão deles, na empresa do Arnaldo, e prisões preventivas do Arnaldo, Silvia e Rodrigo. E se encontrarmos o Miguel em qualquer situação de risco ou irregularidade, vamos removê-lo imediatamente sob proteção do Estado. Às 5h45 da manhã, 23 agentes federais armados cercaram completamente a mansão dos Santos em Gávea. Luciana conseguiu autorização especial da juíza federal para que eu e Beatriz, que recebeu alta emergencial, estivéssemos presentes acompanhando de perto. Ficamos dentro de um carro oficial a exatamente 50 metros, observando tudo. Às 6 horas em ponto, os agentes arrombaram o portão eletrônico principal. Entraram em formação tática. 5 minutos depois, Arnaldo foi conduzido para fora em algemas, gritando descontroladamente. Isso é abuso absurdo de autoridade federal. Eu vou processar pessoalmente todo mundo aqui. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Silvia também foi presa formalmente. Investigações mostraram cumplicidade ativa consciente em todos os esquemas dele. Rodrigo tentou desesperadamente fugir pelo fundo do terreno, mas foi interceptado por agentes e algemado violentamente. E então, vi um agente federal saindo cuidadosamente da casa carregando Miguel no colo. "Miguel!" Beatriz gritou saindo correndo do carro. O agente veio caminhando até nós. "A senhora é a mãe biológica dele?" "Sim, sou eu." Ele entregou Miguel cuidadosamente para Beatriz. Miguel agarrou ela desesperadamente, chorando convulsivo. Mamãe, eu fiquei com tanto medo. O vovô Arnaldo gritava muito e quebrava coisas. E a vovó Silvia disse que você nunca mais ia me buscar porque você não me queria mais." Beatriz o abraçou com força descomunal, chorando também incontrolavelmente. "Mamãe sempre ia buscar você, meu amor. Sempre. Nada nesse mundo ia impedir isso." Eu abracei os dois ao mesmo tempo, chorando. Depois de um mês inteiro de inferno absoluto, meu neto estava finalmente de volta. O julgamento criminal federal dos Santos aconteceu num tribunal federal absolutamente lotado. Imprensa nacional, ativistas de direitos das mulheres, advogados observadores e todas as 12 vítimas identificadas que eles tinham sistematicamente explorado. As acusações criminais eram absolutamente devastadoras. Arnaldo Santos. Organização criminosa qualificada, estelionato qualificado, 12 casos. Falsificação de documentos públicos, 23 casos. Coação no curso do processo, suspeita de homicídio qualificado. Pena total requerida pelo Ministério Público Federal. 32 anos de reclusão em regime inicial fechado. Silvia Santos. Cumplicidade consciente e ativa em todos os crimes acima, coautoria em organização criminosa. Pena requerida, 22 anos de reclusão. Rodrigo Santos. Violência doméstica qualificada, lesão corporal gravíssima, ameaça grave, cárcere privado psicológico, estelionato. Pena requerida, 18 anos de reclusão. Beatriz teve que testemunhar por 2 horas e meia.
Foi extremamente difícil reviver tudo publicamente, mas ela foi firme e clara. Eles não me salvaram da depressão. Eles me caçaram especificamente quando eu estava no momento mais vulnerável da minha vida inteira. Me quebraram psicologicamente de forma sistemática e calculada para me controlar completamente. Roubaram minha dignidade, minha casa, minha autoestima e quase conseguiram roubar meu filho permanentemente no processo. As outras 11 vítimas também testemunharam ao longo de 3 dias. Histórias horríveis que faziam pessoas na sala chorar abertamente. Uma vítima, Paula, revelou: Arnaldo me deu remédios psiquiátricos sem prescrição médica para me manter dopada e confusa enquanto falsificava documentos da minha herança. Perdi a casa onde cresci, que minha avó deixou para mim. Outra, Denise. Rodrigo me espancava e filmava. Depois usava os vídeos para me chantagear, dizendo que ia mostrar para os meus filhos se eu tentasse sair. O júri popular deliberou por 2 dias completos. Quando voltaram com o veredicto, a sala de tribunal estava em silêncio absoluto tenso. O presidente do júri leu: por 6 votos a 1, consideramos os réus Arnaldo Santos, Silvia Santos e Rodrigo Santos culpados de absolutamente todas as acusações apresentadas. Aplausos e gritos de comemoração explodiram espontaneamente. A juíza federal, Helena Campos, bateu o martelo, esperou o silêncio voltar e leu as sentenças finais. Arnaldo Santos, condenado a 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem possibilidade de progressão antes de cumpridos 2/3 da pena. Silvia Santos, condenada a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Rodrigo Santos, condenado a 17 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Além das penas privativas de liberdade, decreto o confisco integral de todos os bens móveis e imóveis da família Santos. O patrimônio será integralmente leiloado. O produto será dividido equitativamente entre as 12 vítimas identificadas como ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos. O eventual saldo remanescente será revertido ao Fundo Penitenciário Nacional. Beatriz apertou minha mão com força. Acabou, ela sussurrou, lágrimas escorrendo. Finalmente acabou. Mas quando olhei profundamente nos olhos dela, vi algo que partiu meu coração mesmo no momento de vitória. Alívio imenso, sim. Justiça conquistada, sim. Mas também cicatrizes emocionais fundas, profundas, que nunca iam desaparecer completamente. O apartamento em Ipanema voltou oficialmente e definitivamente para o meu nome após a anulação judicial da falsificação. O leilão dos bens confiscados dos Santos rendeu 11.400.000 reais no total. Dividido entre as 12 vítimas, cada uma recebeu aproximadamente 950 mil reais de ressarcimento. Beatriz usou parte significativa do dinheiro para montar um projeto social pequeno, mas importante. Casa de Apoio Helena, nome em homenagem à juíza federal que nos ajudou decisivamente. Um espaço que oferece apoio psicológico gratuito, assistência jurídica e abrigo temporário para mulheres saindo de relacionamentos abusivos. Mas a própria Beatriz ainda lutava diariamente. Fazia terapia intensiva 3 vezes por semana religiosamente. Tomava medicação para ansiedade severa e depressão. Tinha dias genuinamente bons e dias terrivelmente ruins. Nos dias ruins, não conseguia fisicamente sair da cama. Tinha ataques de pânico paralisantes. Chorava por horas sem conseguir parar. Não conseguia trabalhar presencialmente. O contato direto com muitas pessoas a deixava extremamente ansiosa e desconfortável. Trabalhava remotamente como consultora de arquitetura, projetos pequenos que conseguia fazer de casa. Não conseguia nem considerar se relacionar romanticamente com ninguém. A simples ideia de intimidade física ou emocional com alguém a apavorava completamente. Mãe, será que eu vou voltar a ser normal algum dia? Ela me perguntou chorando numa dessas crises severas. Não sei honestamente, filha, eu respondi com verdade dolorosa. Mas você não precisa necessariamente ser normal nos padrões antigos. Você precisa ser funcional, e você já está sendo. Olha tudo que você já conquistou apesar de tudo. Ela mesma não trabalhava diretamente na Casa de Apoio Helena.
Não tinha estrutura emocional para lidar diariamente com histórias traumáticas de outras mulheres sem desencadear suas próprias memórias. Eu trabalho lá como voluntária em tempo integral. É minha forma de transformar tudo o que vivemos em algo minimamente útil. Miguel também carregava cicatrizes visíveis e invisíveis. Aos 7 anos agora, tinha pesadelos frequentes e intensos. Fazia xixi na cama regularmente. Tinha pavor desproporcional de ser abandonado. Se Beatriz demorava literalmente 5 minutos a mais para buscá-lo na escola, ele entrava em pânico total, achando que ela nunca mais voltaria. A psicóloga infantil diagnosticou formalmente transtorno de estresse pós-traumático complexo em criança. Disse que ia melhorar gradualmente com tempo e tratamento adequado, mas que as marcas emocionais provavelmente durariam muitos anos, possivelmente a vida inteira de alguma forma. Ele fazia terapia semanal obrigatória. Uma tarde, encontrei Miguel desenhando sozinho na sala. Me aproximei curiosa para ver. Era um desenho de uma casa, uma mulher chorando no chão, um homem grande gritando, tudo em cores escuras. "O que é isso, meu amor?" Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos enormes e tristes. "É a casa do vovô Arnaldo Ruim. Eu não gosto de lembrar, mas os desenhos saem sozinhos da minha cabeça." Abracei meu neto, coração completamente partido. As cicatrizes não estavam apenas em Beatriz, estavam profundamente nele também. Uma criança de 7 anos carregando trauma que nenhuma criança deveria carregar. 2 anos e meio se passaram desde que voltei de Portugal naquele voo mais cedo. Beatriz está melhor comparativamente, mas definitivamente não curada no sentido tradicional. Trabalha remotamente conseguindo se sustentar. Toma medicação que provavelmente vai tomar pelo resto da vida. Não namora. Não tem interesse. A ideia de se relacionar romanticamente com qualquer pessoa a aterroriza. Mas ela sorri mais frequentemente agora. Brinca genuinamente com Miguel. Tem projetos pequenos, mas significativos. Miguel tem 8 anos agora. Inteligente, extremamente sensível, carinhoso, mas continua em acompanhamento psicológico semanal obrigatório. Tem dificuldades severas de confiar em qualquer adulto homem. Na escola, quando o novo professor de educação física levantou a voz irritado com ele num exercício, Miguel teve um ataque de pânico tão forte e descontrolado que teve que ser levado hospitalizado na emergência psiquiátrica infantil. "Ele vai superar completamente isso um dia?" Perguntei preocupada para a psicóloga dele. "Ele vai aprender gradualmente a lidar de forma mais saudável com os gatilhos", ela corrigiu cuidadosamente. As cicatrizes emocionais profundas não desaparecem magicamente, mas podem cicatrizar de uma forma que a pessoa consiga viver razoavelmente bem apesar delas. Quanto a mim, tenho meus próprios demônios noturnos. Acordo frequentemente de madrugada às 3 horas com pesadelos vívidos. Sonho recorrentemente que não consegui salvar Beatriz a tempo, que levaram Miguel e nunca mais consegui recuperar ele, que Rodrigo matou Beatriz na minha frente. Tenho culpa constante que me corrói. E se eu tivesse voltado 5 anos antes? E se não tivesse ficado obcecada em juntar dinheiro? E se tivesse levado a sério aquele telefonema dela pedindo ajuda? A terapeuta que comecei a ver semanalmente me repete: "Carmen, você não pode absolutamente mudar o passado de forma alguma. Pode apenas conscientemente decidir o que fazer construtivamente com o presente." Então, é exatamente isso que tento fazer diariamente. Todo dia, acordo cedo. Faço café forte. Acordo Beatriz gentilmente se ela não consegue levantar sozinha nos dias ruins. Levo Miguel na escola-trabalho a manhã inteira na casa de apoio Helena como voluntária. Volto para casa no final da tarde. Janto com minha família imperfeita, profundamente traumatizada, mas viva e livre. Se você chegou até aqui esperando um final feliz completamente perfeito tipo conto de fadas, sinto genuinamente desapontá-lo. A vida real não funciona assim de jeito nenhum, especialmente não quando envolve trauma psicológico profundo e sistemático. Beatriz não é nem nunca mais será a mesma pessoa de antes do abuso. Os anos de violência e manipulação mudaram ela permanentemente de formas fundamentais. Miguel não vai simplesmente esquecer o que vivenciou intensamente. Vai carregar essas memórias e seus efeitos de alguma forma significativa para sempre.
E eu carrego diariamente a culpa pesada de ter demorado tanto para perceber, para voltar, para realmente agir decisivamente. Mas aprendemos coletivamente a viver funcionalmente com as cicatrizes. Beatriz me disse algo profundo outro dia que resumiu perfeitamente tudo. Mãe, eu sinceramente não sou feliz o tempo todo. Provavelmente nunca vou ser. Tenho dias horríveis onde mal consigo funcionar. Mas sou livre, e livre com cicatrizes visíveis é infinitamente melhor do que presa e aparentemente inteira por fora. Se você está passando por algo remotamente parecido nesse momento, se conhece alguém próximo que está, saiba isso com absoluta certeza. A liberdade genuína vale cada segundo da luta brutal. Mesmo que a liberdade venha com um preço psicológico altíssimo, mesmo que deixe marcas permanentes, mesmo que não seja perfeita nem remotamente perto disso, porque do outro lado do abuso sistemático existe vida real, não necessariamente uma vida feliz para sempre de filme, mas uma vida genuinamente sua, onde você toma as decisões importantes, onde você não vive em terror constante. E às vezes, isso honestamente tem que ser suficiente. Vivemos, sobrevivemos, seguimos existindo, e alguns dias, isso é absolutamente tudo o que conseguimos fazer. E tá tudo bem. Se esta história tocou você profundamente, compartilhe nos comentários. Sua experiência pessoal pode ajudar outra pessoa que está nessa mesma luta silenciosa, agora. Não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.